na sua avaliação, qual que é a instância correta para julgar as suspeitas de participação de Lulinha com tráfico de influência no caso do INSS? Olá, cumprimento a todos, é sempre uma honra estar aqui presente. Bom, nesse caso, o pedido da defesa do Lulinha, que depois o procurador-geral Paulo Gonet ratificou e concordou com a redistribuição do processo para a justiça comum, de fato é uma manifestação assertiva, né? A gente vê que isso depende ainda da decisão do ministro André Mendonça. O Lulinha hoje é alvo de 3 inquéritos, 2 sobre a relatoria do André Mendonça e 1 sobre a relatoria do Flávio Dino. E a gente vê que, na verdade, é uma decisão assertiva do ponto de vista da lei, já que Lulinha não tem foro privilegiado e esses 3 inquéritos, embora tenha ali uma conexão com o careca do INSS envolvendo outras questões de supostos ilícitos de corrupção e tráfico de influência, não tem nenhuma conexão propriamente dita com a operação sem desconto, que essa sim já tramita no STF, né, que apura ali as irregularidades referente à questão dos pensionistas do INSS, a famosa operação sem desconto. E embora tenham pessoas comuns na operação sem desconto e pessoas comuns, né, supostamente envolvidas com Lulinha em prática de crime, que é o careca do INSS, não puxa, né, e não tem como manter aí esses inquéritos do Lulinha em trâmite no STF, justamente por ele não ter o foro privilegiado. Então, é por isso que a defesa pediu. Paulo Gonet concordou, procurador-geral, e agora vamos aguardar a decisão do ministro André Mendonça, mas, de fato, esse conflito de competência que a gente chama dentro do processo penal, ele deve ser corrigido e deve ser redistribuído, sim, à justiça comum, justamente porque isso no futuro pode dar uma nulidade, né? Justamente a nulidade da competência. E essa redistribuição, obviamente, traz ali um impacto positivo, pelo menos do ponto de vista da defesa do Lulinha, já que mudaria de instância, mudaria da mão do órgão do julgador, do órgão de investigação e até mesmo do órgão de acusação, que é o Ministério Público. Agora, doutor, se for enviado para a primeira instância, então sai do STF, vai para o juiz de primeira instância, que é o primeiro grau da justiça brasileira, pode ter algum prejuízo para o que foi feito até agora? Olha, é por isso que eu digo, né? Quando tem esse conflito de competência inaugurado pela defesa de um dos investigados, com uma investigação já careada, né, a respeito desses pontos, obviamente que pode sim trazer um impacto, sobretudo um impacto positivo para o Lulinha na questão processual, porque uma vez que vai ser redistribuído, obviamente pode acontecer ali no meio do caminho processual que a defesa do Lulinha pode usar isso a seu benefício, justamente por trocar, né, o órgão julgador, a própria acusação, não vai ser mais o Paulo Gonet, isso vai para a justiça de primeira instância e vai trocar tudo, aí tem que se ver qual que vai ser o entendimento da autoridade policial, da acusação e do judiciário, se vai ser o mesmo entendimento que o Supremo ou não, porém, se for para a primeira instância, depois cabe recurso, né? A segunda instância, depois ao STJ, depois ao STF. Com isso, aumenta as chances do Lulinha, justamente porque se for uma operação, uma ação que começa já no STF, depois se perder, não tem para onde recorrer mais, afinal é a última instância. Então, redistribuindo esse processo para a primeira instância, o Lulinha tem aí maiores chances, né, em fases recursais, em entendimento de outros 3 camadas do judiciário, primeira instância, segunda instância e STJ, antes de chegar propriamente no STF. Eu tenho um entendimento de que o STF é para julgar, entre outras coisas relacionadas à Constituição, mas políticos que têm o foro privilegiado. No caso do Lulinha, de fato, ele não tem. E o caso dele estava no STF. Por que foi remetido primeiro ao Supremo Tribunal Federal? Justamente por essa questão, né, dos fatos supostamente ilícitos investigados terem conexão com a operação sem desconto do INSS, que essa sim está já em trâmite como ação originária no Supremo. Porém, é importante destacar que, embora tenha uma suposta conexão dos crimes de corrupção e tráfico de influência, ações desconexas, né, com a questão da fraude do INSS, é por isso que foi, obviamente, tem agora uma manifestação favorável do procurador para que se remeta à primeira instância. Mas foi no início, né, e tramitou no STF justamente por essa, enfim, conclusão inicial de que estaria ligado à operação sem desconto, que puxaria, então, a competência para o STF, por ela já estar tramitando no STF. Mas, conforme bem destacado pela defesa e conforme manifestação favorável do procurador,
não teria uma conexão com a operação sem desconto do INSS, os fatos lá apurados, teriam pessoas em comum, como por exemplo o careca do INSS, que é investigado na fraude do INSS, mas que esses negócios supostamente, né, feitos aí pelo Lulinha, por outra pessoa de sua confiança e com supostos atos de tráfico de influência e corrupção, não tem conexão com a fraude do INSS, sim, tem pessoas em comum com aquela operação, mas isso não justifica manter esses 3 inquéritos Lulinha no STF, e a manifestação do procurador foi assertiva dentro do ponto de vista legal. Agora, consta que a defesa de Lulinha, de certa forma, comemorou esse pedido da PGR. Ainda tem, claro, que ser tomada a decisão do ministro André Mendonça. Mas por que, por exemplo, que o caso vai ser julgado de qualquer forma, mas por que uma defesa comemoraria um caso trocar de corte? Olha, primeiro que a defesa do Lulinha alega ali uma parcialidade, né, na condução desse caso, tanto pela Polícia Federal e pelo Supremo. Trazendo esse caso para a primeira instância, tudo o que foi feito até hoje vai se trocar de mãos, né? Então pode ser que isso perca uma força, que traga algum impacto positivo para a defesa do Lulinha, e sobretudo pelo que eu disse, ele tem maiores probabilidades de ganhos, até porque se a ação for para a primeira instância de fato, ele tem ainda recurso para a segunda instância, para o STJ antes de chegar no STF. Então, como eu disse, quando o processo começa no STF, se perde, não tem para quem recorrer mais, justamente por ser a Corte Superior Máxima aí do Brasil. Perfeitamente. E se fosse, por exemplo, com a atual composição do STF, né, que a gente tem ali o caso sendo relatado pelo ministro André Mendonça, ouvimos já algumas críticas em relação ao que é vazado sobre o caso Lulinha, que é um caso em segredo de justiça, e o que aparecem, por exemplo, em relação a outras investigações. Um exemplo é a investigação de Flávio Bolsonaro envolvido com o Daniel Vorcaro, que é uma outra investigação, não tem relação com o INSS, mas também é uma investigação que está ocorrendo. Você avalia que está ocorrendo vazamento seletivo agora no Supremo Tribunal Federal? Olha, essa questão do vazamento de processos em segredo de justiça é uma questão que não ocorre só no Supremo. A gente vê que, enfim, muitas vezes, em vários processos complexos, tem vazamento, seja por parte, enfim, de membros do poder estatal ou da própria polícia, muitas vezes de até pessoas que estão, enfim, são objetos, né, das demandas. A gente vê que isso traz um prejuízo, sobretudo para o processo, porque um processo de segredo de justiça, se é violado, justamente vai contra a própria essência, que é o segredo de justiça. E depois, que traz ali um clamor público, muitas vezes até uma condenação antecipada justamente por esse vazamento, uma condenação antecipada, digo, pela sociedade, que depois pode refletir, obviamente, no Poder Judiciário, que a gente sabe que muitas vezes esse vazamento traz ali, pode trazer um impacto indireto, sobretudo na decisão dos órgãos julgadores, porque já tem aquele clamor, né, o peso da sociedade, o peso de punição, e muitas vezes pode atrapalhar justamente no devido processo legal, na ampla defesa e, sobretudo, no julgamento imparcial dos fatos, que são aí um dos pilares do processo penal. Sobre as denúncias e as suspeitas que recaem sobre o Lulito, também sobre o grupo que está com ele nesse balaio aí, que é a Roberta Luxinger e também o ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Fala-se em tráfico de influência, né? Ele é amigo de uma lobista que atua diante de empresários e do governo para facilitar ali os negócios entre essas duas instituições, órgão público e órgão privado. No caso de Lulinha, ele representaria a indústria de cannabis. E aí teria havido ali uma certa relação que não é colocada dentro dos limites morais e éticos, para dizer o mínimo. Tá? O que significa exatamente o tráfico de influência e a atuação da Roberta Luxinger, que é uma lobista, classificada como uma lobista, isso é algo que é criminalizado? Tem uma atuação chamada de lobista? O que ela faz ali, ela infringe alguma regra do país? Olha, primeiro ponto, né? A questão do tráfico de influência é justamente do Lulinha usar os contatos e a força que tem no governo federal, no poder executivo, justamente para o seu pai ser o atual presidente, eles então seriam usar esses contatos, né? Traficar a influência para conseguir benefícios em troca. Então, né, nesse caso, ele enfim, suspeito de justamente fazer isso. Usar os contatos tanto de quem investiria, né? Que é o careca do INSS, a lobista,
e ele que faria enfim, essa conexão, essa teia, né, que é objeto do tráfico de influência. Agora, a gente vê que, na verdade, a questão do lobista é uma questão muito curiosa, né? O lobista, eu costumo dizer, o lobby dentro do poder judiciário, do meu ponto de vista, do ponto de vista da lei, não é necessariamente crime. Porém, quem usa esse lobby para conseguir benefícios indevidos, ilícitos, né, traficar influência, corrupção, enfim, até mesmo favorecimento pessoal, aí sim, obviamente, isso traz uma conduta típica, né, uma conduta penal que merece sanção e que é crime que deve ser punida. Perfeitamente. Agora, tem gente que atua dentro dos limites nesse mesmo ramo também. Aliás, em Brasília tá cheio, né, doutor? A gente sabe que lobista é o que mais tem em Brasília, mas a gente vê que esse lobby, muitas vezes, ao invés de ser utilizado, né, dentro da lei, para coisas que de fato a lei garante e prevê, muitas vezes são utilizados para fins obscuros e alheios, ligados a ganho financeiro e até mesmo esse tráfico de influência, né, essa troca de posição, influência e benefícios que ultrapassam os limites legais. Perfeitamente. Agradeço a entrevista com o doutor Eduardo Maurício, ao vivo aqui conosco no nosso RTV Notícias, segunda edição. Mais uma vez, hein, doutor? Obrigado, boa tarde. Cumprimento a todos, boa tarde. Agora são 5h29, quase 5 horas e 30 minutos. Você que está no TikTok, mais uma vez, muito obrigado pela companhia ao longo desta tarde toda. Temos mais 1 hora ainda de programa, tá? Vamos juntos ao vivo até às 6h30. Tá com muita informação ao vivo, tudo que acontece você vê aqui no nosso RTV Notícias, além do nosso time de comentaristas, fazendo análise sobre os principais acontecimentos políticos